O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos esta parábola de Jesus que nos ensina a postura e o sentimento que nós devemos ter ao nos aproximarmos de Deus pela oração. É interessante nós vermos que o Evangelho justamente já nos diz para quem Jesus está contando a parábola. Isso é importante. Sempre digo que quando nós compreendemos com quem Jesus está falando, as palavras dele tomam mais força e têm mais sentido. Então Jesus está contando parábola justamente para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ali Jesus quer mostrar para essas pessoas qual é a verdadeira oração. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Existe na oração, existe uma distinção entre aquelas pessoas que rezam, nós chamamos de oração vocal, depois vou tentar explicar um pouquinho, mas para nós entendermos são as orações prontas, né? Que inclusive os protestantes têm uma aversão e tem uma crítica terrível, né? As orações prontas, o Pai Nosso, Ave Maria, né? As orações já formuladas. Não é errado nós rezarmos essas orações por um motivo muito simples. Foi Jesus quem ensinou, não é? Jesus ensinou o Pai Nosso. Se fosse errado rezar, Jesus não teria ensinado, né? Quando forem rezar, digam assim: Pai Nosso que estás... Jesus ensinou o Pai Nosso. Porém, nós precisamos tomar cuidado para esta oração vocal, esta oração pronta, não se tornar uma fórmula que não atinja o nosso coração, não se tornar somente uma coisa externa, absolutamente externa, que eu falo da boca para fora e não presto atenção no que estou falando. Esse é o grande perigo que nós corremos, né? Um dos perigos ao rezarmos. Eu às vezes insisto um pouco, por exemplo, se nós rezarmos um pouquinho mais devagar, nós já o nosso próprio cérebro, ele já se obriga a prestar atenção no que eu estou falando. Se eu mudo o tempo, se eu mudo o ritmo com que eu falo as palavras, ele sai do automático e eu começo a prestar atenção no que eu estou falando, né? Então eu estou acostumado a rezar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí eu começo a rezar um pouquinho mais devagar: Pai Nosso que estais nos céus. Aí os céus já me vem. Nossa, Deus está no céu. Tá vendo? O cérebro já pensa no que está falando. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, ela tem que fazer a vontade de Deus. Então a gente começa a rezar de uma forma mais interiorizada. Mas a grande questão para a oração aqui que Jesus coloca é mais do que isso ainda. É justamente o espírito com que nós rezamos. Nós geralmente, e aqui foi um padre que falou, eu achei maravilhoso,
Nós geralmente criamos um personagem e nós nos colocamos diante de Deus como esse personagem. E não é a pior coisa do mundo, porque muitas vezes essa representação que nós colocamos diante de Deus talvez seja aquilo que nós queremos ser, mas ainda não é o que somos. Talvez seja o que nós queremos ser, mas ainda não é o que somos. A gente vai lá diante do sacrário: Jesus, o Senhor é tudo na minha vida, eu te amo acima de todas as coisas. Como é que é? Como é que é? Eu te amo acima de todas as coisas. O dia tem 24 horas, eu dou 5 minutos para ele. Opa! Eu não tenho coragem de deixar o pecado, que eu sei que é errado. Será que eu amo mesmo acima de todas as coisas? Não é julgamento, gente, não é julgamento. Nós estamos colocando as coisas como elas são. São Francisco de Assis amava a Deus sobre todas as coisas. Será que a minha vida está parecida com a dele? Os apóstolos amaram a Deus sobre todas as coisas. A minha vida está mais ou menos parecida, né? São modos como nós podemos ter um parâmetro. Será que a minha vida está mais ou menos parecida? Então nós temos essa postura: não, eu te amo acima de todas as coisas. Se nós chegássemos diante do sacrário e falar: Jesus, como eu queria te amar acima de todas as coisas, mas ainda não amo. Ainda não amo, mas eu gostaria tanto. Entende a diferença? Não é? A nossa verdade diante de Deus talvez seja justamente o que eu quero: amar a Deus sobre todas as coisas, mas o meu personagem ainda não condiz com a realidade. Senhor, eu faria tudo pelo Senhor. Será que eu já estou pronto para isso? Será que eu já estou pronto para morrer? Porque no primeiro prejuízo que eu tive, eu já abandonei a lei de Deus e fui buscar a minha justiça como eu achava que tinha que ser. Então, será que eu estou disposto a perder tudo? Senhor, como eu queria estar disposto a perder tudo pelo Senhor. Dai-me essa graça. Então Jesus está falando aqui como as pessoas têm que rezar. Aquele fariseu que chega lá e reza diante de Jesus, ele não diz nada de errado. É claro que Jesus não queria os pecadores, o pecado. Ele queria os pecadores, mas é claro que ele não queria o pecado. É claro que um homem que não é adúltero, é claro que um homem que não é um traidor do seu povo como os cobradores de impostos, é claro que esse homem é um homem bom diante de Deus. Mas ele já estava no personagem achando que já estava pronto e esqueceu de pedir para Deus para dar aquela graça para ele. Essa é a grande questão. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu já acho que amo antes de pedir a Deus que me dê a graça de amá-lo. Eu já acho que sou bom antes de pedir a Deus que me faça melhor do que eu estou hoje. E aí Jesus então fala do cobrador de impostos, do publicano, o pecador público. Gente, cobrador de impostos no tempo de Jesus era a pior raça que existia, porque era um traidor. O Império Romano invadiu Israel e eles então recrutavam israelitas para cobrar impostos do seu povo e entregar para o império. Era um traidor. Imagina o próprio vizinho que cobrava o imposto daquela pessoa que era pobre e que às vezes perdia todos os bens. Ele pegava o dinheiro do seu próprio irmão, do seu próprio vizinho, e levava para o Império Romano e entregava para eles. Era um traidor. Era gente que não valia nada. Era esse que estava lá diante de Deus. Mas o que ele diz? Qual é a oração dele? Tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconhece o que ele é. Na verdade diante de Deus. A nossa oração precisa ser feita na verdade, para que chegue onde nós queremos chegar. Tem que partir da verdade do que nós somos. Tem que partir da verdade de como nós estamos. Às vezes a nossa oração, a maior preocupação, o maior objetivo da nossa oração às vezes é terminar a oração. Eu já me peguei com esse pensamento. Eu ri sozinho, né? Que coisa mais absurda, né? Ai, está acabando, será esse salmo aqui da liturgia, né? Aí você passa, ai, está quase acabando, rezando o salmo. Eu parei e falei: não, vou começar tudo de novo, que isso aqui não é oração. Ai, me falta quanto Ave Maria para terminar esse terço. Aí não termina esse terço nunca. Eu estou no lugar que eu mais gosto, mas não vejo a hora de ir embora. É mais ou menos isso, não é? Nossa, aqui é o melhor lugar do mundo. A gente vai embora que horas? Está acabando? A oração é esse encontro.
E quantas vezes eu tive que me colocar diante de Deus e falar: Jesus, eu queria estar fazendo outra coisa agora. Eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui e eu vou ficar aqui. Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande mestra da vida de oração, ela teve um tempo na vida dela de uma aridez espiritual, de vários anos de aridez espiritual, que ela não sentia, que ela não tinha as motivações externas para a oração. Ela conta nos livros dela que ela entrava na capela, imagina, ela é do século XVI, 1500 e pouco, aquelas igrejas antigas feitas de pedra, né? Ela entrava na capela e ficava contando as pedrinhas, os tijolinhos, distraída, mas ela estava lá na capela. Depois de um tempo ela teve revelações místicas, e um dia ela estava conversando com Jesus, e ela disse para Jesus assim, perguntou para Jesus: Senhor, quando mais foi que eu te agradei? Pensando que talvez fosse nos momentos de êxtase, de revelações místicas, de coisas sobrenaturais. E Jesus disse para ela: quando você entrava na capela e ficava contando os tijolinhos, mas você estava lá. Quando você não sentia nada de extraordinário, mas continuava rezando mesmo assim. Nós precisamos ter essa disposição para rezar. Às vezes nós fazemos uma experiência e são maravilhosas, e Deus nos concede essa graça de quando nós rezamos, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos emoções exteriores, e aí, nossa, como é bom rezar. Aí passa uma semana, eu vou rezar e não sinto mais aquilo. Aí eu falo: acho que a oração está errada, eu vou rezar outra coisa. Aí eu vou rezar outra coisa para sentir, e não sinto, aí eu desanimo e não rezo mais. Não. É essa perseverança, é estar diante de Deus, na verdade do meu coração, na verdade de quem eu sou e de quem eu quero ser. Santo Agostinho, que viveu uma vida totalmente desregrada antes da sua conversão, sua mãe rezou tantos anos pela conversão e se tornou um bispo e um grande santo. Santo Agostinho dizia assim: eu não sou tão ruim quanto as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou tão bom quanto eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus eu já não sou o que eu era antes. Isso é uma consciência perfeita do que eu sou. Eu não sou tão ruim quanto dizem que eu sou, porque se for escutar o que os outros dizem, né? Eu não sou tão ruim assim, mas eu ainda não sou o santo que eu gostaria de ser, mas eu já melhorei de quando eu me converti até hoje, e vou melhorar até o fim da minha vida. Essa é a meta, e é esse o propósito da nossa oração, do nosso encontro com Deus. Aquele segundo que bateu no peito e reconheceu ser pecador, voltou para casa justificado. O outro não, porque confiava em si mesmo. Às vezes eu vou rezar e eu digo muitas coisas para Deus, mas não escuto o que Ele tem a me dizer. Confio somente em mim mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Triste de nós se confiarmos em nós mesmos. Coloquemos toda a nossa confiança nas mãos deste Deus que nos ama, que cuida de nós e que quer fazer-nos melhor do que nós somos, se nós abrirmos o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.